A natureza viciada pelo pecado gera cidadãos da cidade terrestre, mas a graça, que liberta a natureza do pecado, gera cidadãos da cidade celeste. Com essas palavras, Agostinho dá mais ou menos a dinâmica, daquilo que a gente já havia comentado na primeira aula, sobre a questão de como as duas cidades são regidas, vamos dizer, por duas espécies de forças antagônicas, mas não forças no mesmo sentido positivo, de existência. É a graça como uma força positiva, uma força realmente existente, e o pecado como vamos dizer, uma ausência exatamente, desta força positiva, uma força de negatividade, ou uma força de corrupção, de ausência mesmo, E as duas cidades, como foi dito, tiveram origem no mundo espiritual, primeiramente, o pecado criado pelos anjos, corrompidos, e logo adiante transferido para a esfera humana, certo? Então, se é transferida para a esfera humana e o homem como sendo um ser composto, certo? Como diz Agostinho, é um animal racional que morre, certo? Então, obviamente, esse pecado foi transferido para o tempo, Então, nós temos que ver qual é a relação que há entre o pecado e o próprio tempo, em vista da eternidade, e o tempo como uma realidade, certo? Que existe inexoravelmente ligada ao mundo, também compreender o que é esse mundo, na visão agostiniana, e o próprio homem, que é componente do mundo. Então, o tempo, como o ser das coisas, não faz parte da própria substância de Deus, porque se fizesse, as próprias coisas seriam divinas, seriam imutáveis e até eternas, sem começo, meio e fim. Então o tempo é uma dessas coisas, que não fazem parte da substância de Deus. É uma criação divina, criação que é simultânea à criação do próprio mundo. Então é difícil até separar, conceitualmente a gente separa tempo de mundo, tempo de movimento, tudo isso é distinguível, mas de certa forma são inseparáveis, Porém, em Agostinho, esse termo, tempo, ele adquire, como algo criado, basicamente 4 sentidos. Um sentido psicológico, que é o sentido pelo qual a alma de um ser humano, a alma de uma pessoa, pode medir o passado, tendo em vista, a memória, e esperar por um futuro, tendo em vista uma espécie de expectativa. Então, psicologicamente, o tempo no homem, é essa dinâmica, de se debruçar sobre fatos do passado contidos na memória, seja a memória sensitiva, no sentido estrito, ou a memória no sentido discursivo, ou seja, aquilo que você ouviu falar sobre os fatos passados. Então o homem pode se debruçar, então isso constitui o que é o caráter psicológico do tempo, em Agostinho. Mas existe também um sentido de tempo em Agostinho como um tempo físico, que já seria uma medida do próprio movimento, da própria mudança no ser das coisas, que existe, claro, obviamente, independentemente do nosso pensamento. Então, o desgaste de um material, vamos supor, o tempo de gestação de uma criatura humana no ventre de uma mulher, as próprias órbitas planetárias, todo o movimento tomado enquanto tal no mundo externo, no mundo físico, material,
ele por si só, né, inclui no próprio movimento, né, neste próprio movimento, uma medida temporal. Né? Claro, uma medida temporal que psicologicamente, né, a alma humana consegue, por exemplo, dar um número. Mas não é porque o homem dá um número que ele insere, né, essa medida no próprio movimento. Ele extrai do próprio movimento, né, esse dado e o converte em forma de número na sua mente, certo? Então esse é o sentido físico do tempo. É o tempo conforme a própria mudança, o próprio movimento dos seres, certo? Existe um terceiro sentido, que é o sentido moral. Né? O sentido moral, para Agostinho, é aquele que surge, né, que emerge após justamente o pecado original. Por que não o pecado dos anjos? Né? O pecado original, porque ele pressupõe essa medida do movimento nas coisas físicas e também a medida do movimento no sentido psicológico. Né? Coisas que estão abaixo do nível angélico, estão estritamente em nível humano. Então o mal moral, né, ele passa a ter uma relação temporal, certo, no homem, a partir, né, do surgimento aí do pecado original de Adão e Eva. Então, este tempo, para Agostinho, ele é caracterizado pelas próprias desordens criadas, né, pelo homem a partir do pecado. Então, as desordens do homem no universo, né, no campo físico e psicológico, né, tomado como tal, eles constituem esse tempo moral. Então, há uma, né, vamos dizer, uma compreensão do tempo no sentido psicológico, onde o homem faz aí a sua medição em relação ao passado através da memória, espera por um futuro, pressupõe um futuro, um passo seguinte, vamos dizer assim, certo? Que está constituído no tempo físico, ou seja, no movimento, e o tempo nas coisas que são, certo? Que é justamente aquilo que a gente chama a matéria do acontecer, né? Porém, isso tudo está, né, relacionado a um tempo moral, né, que é toda a desordem, né, todo o movimento moral, vamos dizer assim, que veio desde o pecado original até os tempos presentes e vão continuar até os tempos futuros. Né? Só a partir desses três sentidos da palavra tempo surge o sentido de tempo histórico em Agostinho, que é o mais usado em sua obra. Que é o quê? É através do tempo moral, né? Através do pensamento moral sobre o tempo, né? Extraída ali uma relação com o passado. Né? Se debruçar sobre o passado, tendo em vista este elemento moral. Então, o tempo histórico, ele não é apenas um tempo no sentido de registros, né, da atividade humana, dos acontecimentos, tudo, mas ele tem um sentido de relação direta com a moralidade, ou seja, com a busca do bem ou, né, a inclinação ao mal. Né? Então, quando a gente vê a obra de Santo Agostinho, e ele diz, por exemplo, não na Cidade de Deus, mas nas próprias Confissões, que é onde ele dá ali toda a sua teoria do tempo, né? Praticamente toda está ali. Quando ele diz que o tempo tem por característica, né, ser um instante presente,
que tem tendência a não existir, o que ele está pressupondo nesse tempo que ele está chamando de instante presente? Ele está pressupondo uma realidade, certo? Que é fugidia, de certa maneira, até mesmo ao tempo psicológico, até mesmo ao tempo físico, até mesmo ao tempo moral, até mesmo ao tempo histórico. Ele está falando de um tempo aqui, num sentido, né, bastante estrito. Né? Vamos dizer que sem esse tempo aqui, do instante presente, todos os 4 sentidos da palavra tempo perderiam o seu próprio sentido, a sua própria razão de ser. Né? E quando Agostinho diz que este tempo, né, que nós encontramos no instante presente, na verdade, ele depende não só do presente, mas de 3 etapas, sendo que o presente é a etapa, vamos dizer, central, né, axial, mas ele depende de 3 etapas, né, passado, futuro e este presente, certo? E ele vai afirmar que a existência do tempo se dá neste instante presente que passa. Você não vai encontrar o tempo nem no passado e nem no futuro. Né? Tanta distinção de tempo longo, tempo breve. O que é um tempo longo, tempo breve? Sempre o tempo longo, tempo breve vai se encontrar tudo num presente específico, fugidio, né? Que vai passar e que passa. Tanto é que uma das frases clássicas do Agostinho, ele está falando disso. Ele está falando, ó, o que é quando me perguntam, o tempo? Quando me perguntam, quando não me perguntam, eu sei o que é, mas quando me perguntam, eu já não sei. Né? Já não dá para explicar, eu não consigo explicar. Então ele pede até auxílio a Deus, né, em forma de oração no seu livro, para poder, de certa maneira, compreender essa realidade. Então, nós podemos definir que o tempo é a tendência à não existência. Um sentido aqui, o sentido próprio do tempo é ele ser uma tendência a não existir. Uma mudança contínua. Contrário totalmente àquilo que nós chamamos de eternidade. Certo? A eternidade é também uma duração como o tempo. O tempo é uma duração, claro. Mas a eternidade também é uma duração. Só que é uma duração que não tem um princípio e não tem um fim. Ela não tem um passado, ela não tem um futuro, ela só tem o presente. Um presente sem mudança, ou seja, sem mudança sucessiva, certo? Como o tempo, certo? Então não há mudança alguma na eternidade. Então aquilo que constitui o tempo é justamente aquilo que não constitui a eternidade. Certo? Sem a regência da eternidade sobre o tempo, o próprio tempo seria impossível de ter alguma existência. Porque o tempo ele é uma positividade, vamos dizer assim, né? Ele é algo que realmente existe, mas o modo de ser do tempo é um modo de ser não existente. É estranho falar isso, mas essa é a realidade. Você não consegue apontar e falar, ali está o tempo. Isto aqui é o tempo. Designar ele assim, né? Sinalizar ele. Você consegue captá-lo, né? Psicologicamente. Você consegue captá-lo até fisicamente, vendo a mudança dos seres. Certo? Você consegue, de modo moral, compreender a passagem desse tempo, né? Tendo em vista o passado e alguma expectativa futura, e, né, lançar sobre todos esses elementos, né, vamos dizer, uma narrativa histórica, né, em termos morais ou até mesmo em termos aí, como usualmente é feito, né, pela ciência, pela historiografia, que é um discurso
vamos dizer, puro e simples, seco, né? Basicamente coletivo, né? De coleção de informações, certo? Mas a eternidade, né? O tempo pressupõe uma eternidade que, né, vamos dizer, o sustente. Porque como nós poderíamos captar uma duração que tende à não existência se não houvesse uma duração que fosse permanente, certo? E pela qual nós podemos ter a abertura para essa percepção. Então, a eternidade é um elemento, vamos dizer, que não pode ser desassociado da ideia de tempo, em nenhuma dos seus sentidos aí, né? Então, podemos até dizer que este tempo que tem por característica ser um instante presente, na verdade não é o tempo por si só, mas é o tempo ancorado na própria eternidade. Então, este presente instante que tende a não existir é uma relação entre o tempo, é o que conecta o tempo à própria eternidade. Porque a tendência a não existir é a tendência de uma passagem de um que existe para outro que existe. Um instante que existe deixa de existir e passa a lugar ao outro que existe. Entende? E tipo, toda a cadeia que há entre um e o outro também tem que existir. E a cadeia que há entre eles também tem que existir, e há de infinito. Esse infinito é o que está como um alicerce para todos esses instantes que fogem, que é a eternidade. Certo? Acontece que o tempo, como a gente disse lá, que Agostinho disse, ele não antecede o mundo. E nenhum mundo antecede o tempo. Os dois são, vamos dizer, simultâneos, né? Foram criados simultaneamente. Então, esse elemento de eternidade há no tempo e há no mundo, né? Veja bem, o elemento de eternidade não torna eterno, ou seja, não faz da substância do mundo ou do tempo a mesma substância do eterno, ou seja, de Deus. Mas como que um fundamento para eles. Né? Então, o mundo e o homem que está no mundo também tem uma relação intrínseca com esse elemento eterno. Agostinho diz que a palavra mundo nas Escrituras designa o estado informe da terra na criação. Da mesma forma que céu, né? Ele não entende o céu aqui da terra, né? O céu visível, físico, mas a instância espiritual da realidade. O mundo espiritual, né? As realidades espirituais, os seres espirituais, as pessoas espirituais que Deus criou. É a dimensão espiritual da realidade. Então, na medida que essa terra, esse mundo, né? Essa terra informe foi criada, sob influxo da eternidade, essa terra informe foi ganhando forma, foi ganhando ordem, foi ganhando razão. E depois de dias de criação, ou seja, depois de etapas que nós não sabemos, o próprio Agostinho não sabe o que realmente significa isso, é um mistério, e todo mistério é bom, é ótimo, né? Porque o mistério ele é como a eternidade, é um mistério. Nós sabemos disso, mas não sabemos como sabemos e nem sabemos se o que sabemos é realmente aquilo que sabemos. É algo assim. Certo? Então, o mistério é bom, isso faz parte do mistério também. Certo? Então, essa terra informe que vai sendo desenvolvida criativamente por Deus, né, de forma ordenada e racional, vamos dizer assim, né? Podemos dizer assim, que é o mundo, ele também não é eterno, claro. Ele teve um princípio. Esse princípio, nas Escrituras, Agostinho diz que não é um princípio como um início no tempo, mas é um princípio
né, que está significando a própria criação, está relacionando a própria criação ao Verbo divino, à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o princípio do mundo, ou seja, o princípio de ordem do mundo, de informação no mundo, é o Verbo divino. Então, o princípio que rege, constitui, cria, desenvolve o mundo e o tempo, as coisas, o ser nas coisas, no mundo, o ser das coisas no mundo e no tempo, né? É esta eternidade do Verbo divino. E Agostinho usa um conceito que ele denomina razão seminal. O que é a razão seminal? Segundo ele, Deus não quis, né, concluir toda a sua obra em apenas um instante. Certo? Então Deus não foi lá, criou o mundo, deu uma estaladinha de dedo assim, e apareceu tudo como está aqui agora. Não. Em alguma medida as coisas apareceram no estalar de dedo, mas não da forma como elas são agora. Ou na sua forma mais perfeita, na sua forma mais desenvolvida. Certo? Então, Deus cria as causas para que algumas coisas, né, nessa obra vão se realizando no tempo, através de um desenvolvimento progressivo. Isso aqui, Agostinho fala sobre a razão seminal. E o homem faz parte também. O homem também faz parte desse mecanismo seminal, ordenativo de Deus na sua criação. Então, a história humana, né, desde o pecado, Agostinho diz que Deus não fez o homem para a morte, claro. A morte foi inserida ali por um intruso. Então Deus fez o homem para que ele tivesse um período de tempo aqui no jardim e depois fosse transportado, né, elevado, assunto ao céu, de corpo e alma, para uma realidade ainda mais maravilhosa, que é a eternidade. É uma experiência no tempo, né? Uma experiência parcial de Deus para depois ascender a uma experiência mais íntima, muito mais íntima. Certo? Então o homem também participa dessa razão seminal, mas o homem pecou. Certo? Então, Deus vai desenvolvendo o mundo no tempo, certo? Ancorado por Ele, que é a eternidade, e ao mesmo tempo o homem. Então você vê que há toda uma pedagogia divina nas Sagradas Escrituras, desde o pecado de Adão até o fim do mundo, até o Apocalipse. Então isso também faz parte da razão seminal, funcionando a modo humano, ou seja, como Deus desenvolve a alma humana em etapas, fazendo que ela se aproxime, se aprofunde cada vez mais em seu mistério. Este é o desenvolvimento tanto do homem, quanto do tempo, quanto do mundo. Certo? E isso daí está ligado, absolutamente ligado, ao desenvolvimento das cidades. Por quê? Porque as duas cidades, antes de tudo, é um simbolismo, como a gente disse, né? Porque o homem não é um homem sozinho, não é um ser, né, unitário, simplesmente. Ele é um ser comunitário, certo? Então, o homem, ele tem que ser partícipe de algum tipo de sociedade, porque senão a sua existência é comprometida, né? Até a sua razão de ser comprometida. Então, a vida social, né? A vida comunitária, a sociabilidade faz parte da natureza humana. Por isso que a sociedade humana também é algo natural, não algo artificial, como muitos pregaram aí ao longo dos séculos. Dos tempos. Né? Tudo bem, as formas particulares podem ser artificiais, mas a essência da sociedade não. A essência da sociedade pertence à própria natureza do homem. Então as duas cidades são posturas do homem em relação a esta realidade, a realidade que Deus desenvolve através de uma razão seminal a sua criação,
certo? E provavelmente, claro, com certeza ainda está desenvolvendo agora, nesse instante, vai continuar até o fim do mundo, certo? Então temos aí duas posturas possíveis, são as duas cidades, que vão determinar o desenvolvimento delas próprias, né? Aqueles que são inimigos de Deus por vontade própria e não por natureza, e aqueles que buscam a Deus, esperam em Deus, são amigos de Deus ou pretendem sê-lo, né? Que também o fazem por vontade própria e por natureza, porque essa é a natureza do homem, certo? E o maior exemplo de todo esse desenvolvimento das duas cidades, claro que a gente não vai fazer aqui uma exposição de toda a história humana, tentando encontrar onde está a cidade de Deus, a cidade dos homens. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é o seguinte: onde começa a se desenvolver essas duas cidades no campo do tempo e do mundo, após o pecado de Adão e Eva. Acontece que Adão e Eva tiveram descendência, tiveram filhos, e o primeiro deles a nascer foi Caim. Caim, o cidadão deste século, ou seja, o primeiro a nascer, como nós, que nascemos em pecado, né? Como nós precisamos ser batizados, né? E nascer de novo como, né, um Abel, certo? Como um estrangeiro. Então, o cidadão deste século, ou seja, o cidadão deste mundo e deste tempo, é o primeiro a nascer em nós e foi o primeiro a nascer lá em Caim. Inclusive, Caim fundou uma cidade. O primeiro fundador de cidades concretas, polis, né, urbes, como a gente falou lá na primeira aula, foi o próprio Caim. A necessidade de fundar, de ter a posse de um território, de ter a posse de um conjunto de ordens, de leis, né, de ter um círculo ali de convivência um pouco mais, vamos dizer, estável. Tudo isso daí veio de Caim na fundação da primeira cidade, que ele chamou de Enoque. Enoque era um nome de um dos filhos dele e tinha um significado, esse nome de dedicação. Então, ali, Agostinho diz que já há um simbolismo de que Caim se dedicou, né, a estabelecer vínculos concretos com este mundo. Vínculos concretos no tempo. Então essa era toda a dedicação dele. Este era o seu filho, esse era a sua geração, era o seu produto. O seu amor. O amor de Caim, certo? Era este século, fundamentado nesta cidade, ao qual ele tinha absoluta dedicação. E Abel, como dizemos, como Agostinho diz, é o estrangeiro, é o sujeito que está ali. Ele pode ir para cá, ele pode ir para lá, ele pode estar numa cidade, ele pode estar na outra, ele pode estar no mar, ele pode estar na terra, ele pode estar na montanha, em qualquer lugar. Abel ancora a sua esperança, não no mundo, não no tempo, não na cidade, vamos dizer, concreta, não na sociedade humana, certo? Que é a essência de qualquer cidade, mas na sociedade celeste, no fundamento celeste, na eternidade, na durabilidade, né, que não passa. Então, já começa ali, vamos dizer, duas tendências, né, duas posturas, a postura de Caim e a postura de Abel. E elas vão determinar no curso da história humana, no sentido global, ecumênico, né, as posturas que vão desenvolvendo a formulação, né, e a agregação das almas humanas dentro dessas duas cidades. Então, a cidade terrestre, né, essa que é fundada por Caim, né, ela é uma espécie
diz Agostinho, de imagem celeste, um símbolo daquela comunidade santa que Deus criou, primeiro com os anjos e depois incluindo os homens. Mas houve a separação já lá, né, da luz, entre a luz e as trevas. Então já houve a separação entre essas comunidades pessoais, de naturezas espirituais. Certo? Porém, a imagem positiva da coisa é a imagem santa, a Jerusalém celeste. Então essa imagem celeste, né, ela tá lá como vamos usar essa palavra, mas não sei nem se é a palavra certa, um arquétipo, né, que, vamos dizer, gera pressão aqui no mundo terrestre, no mundo temporal, e aqui embaixo forma-se, vamos dizer, fisicamente estruturas que de alguma forma coincidem com esse arquétipo, né? Que é a cidade humana aqui enquanto tal, a urbs, a polis. Esta cidade, do qual todos nós somos integrantes de alguma delas, né? Ela não é sinal de si própria, ela é sinal desta comunidade de pessoas de natureza espiritual que Deus criou lá atrás, lá no princípio, lá nos anjos, depois com os homens, incluindo os homens. Então, essa cidade que a gente vive aqui, onde todo mundo, né, cada um trabalha numa coisa, tem a política, e tem a economia, tem isso tudo é um sinal, mas não de si mesma, porque ela é, segundo Agostinho, escrava da cidade celestial, né? Então, parte da cidade aqui, enquanto tal, onde a gente vive, todas as cidades, todas as civilizações foram se desenvolvendo, né, e que dentro de si guardavam essas duas posturas humanas das duas cidades, essas duas inclinações a Deus ou à perdição, né? Ela tem um duplo aspecto, uma dupla parte. Uma é ser símbolo da cidade celeste, da cidade de Deus. E a outra é a sua própria presença enquanto tal, que é a que a gente experimenta na nossa vida ordinária. Certo? E esta cidade terrestre, ou seja, da nossa experiência ordinária, aquela que a gente tem que estar aqui vivendo em sociedade com as pessoas, etc, etc, tem que viver aqui no calendário do mundo, calendário civil, e isso são as leis do governo, e isso, tudo isso daí, né, é comandado basicamente por duas constantes. Né? O que é a cidade terrestre? Ou seja, o que é a tendência, a postura humana em relação à realidade? A postura humana terrestrialista procura como constante. A primeira constante: ser senhora dos outros povos. Isso parte lá de Caim, uma herança de Caim. Ele, primeiro fundador de cidade, já foi um fratricida, né? Matou o próprio irmão porque queria se assenhorar ali de alguma forma, né, daquele indivíduo, queria algo dele. Então, além de querer ser senhora de todos os povos, a cidade terrestre tem uma outra constante, uma outra tendência, é de se dividir contra si mesma, ou seja, de criar guerras e divisões, corrupções, como um estado de decomposição. Ela ao mesmo tempo, ela tem uma tendência, olha só, a unidade, ou seja, ser senhora de todos, centralizar tudo, e para em seguida se desfazer, se decompor, se dividir as suas próprias partes que foram anteriormente reunidas. Isso é justamente o que acontece dentro de um organismo vivo, né? Quando nasce e começa a agregar tudo de fora para crescer. E depois, quando morre, vai se dividindo, se decompondo, se corrompendo na morte, na decomposição mesmo, né? Então você vê, a própria cidade imita esse mecanismo vital dos seres vivos, né? Do homem também, claro.
Mas a cidade terrestre, o destino dela é esse mesmo. Por isso que ela tem essas duas constantes. Né? A constante da cidade celeste só pode ser uma: a esperança e a fé, ou a esperança na fé, ou a esperança pela fé, né? Então, ao longo dos séculos, no desenvolvimento das duas cidades, que existem no tempo, porém ancoradas, alicerçadas na eternidade do instante presente, certo? Que é justamente o que dá realidade ao tempo, seja ele psicológico, físico, moral, histórico, etc. Então, o indivíduo, né, que busca, né, o bem, todos buscam o bem, ninguém busca o mal. Mas o indivíduo que busca o bem menor, né, e não busca o bem maior ou o bem fundamental, ele está procurando ser senhor de alguma forma, para logo em seguida se dividir todos os seus espólios, todas as suas conquistas, ou seja, está procurando uma vida sem sentido, uma vida de corrupção, uma vida de perdição. A gente participa, a gente está vivendo dentro de uma cidade terrestre, gente. Olha só, isso é óbvio. Mas ela é só um sinal. Ela tem a presença dela aqui, nós temos que viver dentro dessa presença, mas ela é só um sinal. Nós não podemos ter, vamos dizer, as suas inclinações, né? Nós temos que ter uma postura celeste, certo? Uma postura celeste. É por isso que Agostinho, ele a cidade de Deus não é a história da cidade de Deus aqui no templo, né? E tudo mais, não coincide exatamente com a história eclesiástica. Não estamos falando de história da igreja. Até porque a cidade de Deus ela pode existir lá na tribo do Xingu, lá no mundo islâmico, lá na China comunista, em qualquer lugar do mundo, porque é a comunidade da santidade. É a presença divina chamando os homens através da graça para fazer parte dessa comunidade. Certo? E isso daí, né? É claro que a gente acredita que a Igreja Católica ela tem, vamos dizer, o aparato simbólico, o aparato ritualístico, o aparato doutrinário mais, né, vamos dizer, afim, né, a uma ideia razoável, concreta e segura dessa cidade. A gente acredita nisso, claro. Eu tenho certeza, né, posso dizer. Porém, isso não quer dizer que no mundo islâmico, no mundo judeu, no mundo budista, no mundo das outras religiões, ou até no mundo dos sujeitos que não tem religião nenhuma, esta tendência continua operando, continua disponível, essa postura humana continua disponível em relação aos homens. Por quê? Porque a motivação, por exemplo, da inimizade entre Caim e Abel, né, foi uma espécie de distinção feita por Deus, né, acerca dos sacrifícios dos dois, né, de ambos, certo? Enquanto Caim, né, partilhava ali com Deus de forma, vamos dizer, egoísta, pão-durista, né, partilhava mal as suas oferendas, né, aquilo que nós devemos a Deus, né? Por exemplo, ele dava algo de si, mas reservava alguma coisa para a sua própria pessoa, tipo assim, ó, aqui Deus, ó, eu sei que você me criou, mas tá aqui, ó, não vou te dar um pedacinho, mas isso aqui não, isso aqui você não mexe não, pelo amor de Deus, isso aqui é meu, isso aqui eu construí, quer dizer, isso daí você encontra em qualquer lugar, dentro da igreja católica, fora dela, qualquer lugar, né? E a postura do Abel, que era um sujeito que partilhava bem a sua oferenda com Deus, dava tudo de si, não reservava nada para si mesmo. Você pode encontrar isso daí em qualquer lugar também, certo? Isso é a inclinação, isso é uma postura humana em relação à realidade, a postura humana, que é aquilo que Agostinho identifica como
participante da cidade celeste. Então é o tipo de motivação humana que vai determinar onde você vai estar, na comunidade terrestre ou na comunidade celeste. Claro que todo mundo está na comunidade terrestre a princípio, mas temos que tender à comunidade celeste por vontade própria, certo? Então, que nós não nos entristecemos contra os irmãos, como Caim, né, se entristeceu, né? Mas antes nós devemos desgostar da nossa atitude terrestre, nossa atitude egoísta, nossa atitude pecaminosa, e não cometer o fratricídio, né, contra aqueles que, de repente, a gente, por ignorância, acha que fazem parte da cidade terrestre. Às vezes é nós que estamos fazendo parte da cidade terrestre e o fulano ali está na cidade celeste. Até porque são posições muito voláteis, segundo Agostinho. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos ali, nós nunca sabemos ao certo se daqui 2 minutos nós vamos estar na cidade celeste. Então, vigiar e orar, né? Como o próprio Cristo dizia. Enfim, o desenvolvimento das dualidades vai se dar através da motivação pessoal, né, em relação a essas posturas possíveis ao homem, certo? Agostinho vai usar diversos símbolos ali, né, que, né, vamos adentrar neles aqui em outra ocasião, talvez, em outras situações. Mas, por exemplo, Abel. Abel significa luto. Você vê que, né, ele foi morto pelo irmão, como Jesus foi morto pelos irmãos. E logo depois, o outro filho de Adão, né, além de Caim e Abel, foi Sete. Sete significa ressurreição. Então você vê que ambos simbolizam o Cristo. Cristo em sua morte, em sua paixão, e Cristo em sua glória e sua ressurreição. E Caim? Caim, como a gente já disse antes, Caim significa posse, possessão. Ou seja, do mesmo jeito que Satanás foi criado um anjo maravilhoso, o maior de todos, ele quis ter posse da sua própria natureza. Certo? Ele não quis entregar tudo a Deus, como Caim. Então, inclusive, a descendência de Caim, vai dizer Agostinho, termina no número 11, né, que simbolicamente é um número meio, né, que tem um significado de pecado, falha, de falta. Né, e, inclusive, a última pessoa dessa descendência é uma mulher, Noema, a filha de Lameque. E Noema, Agostinho diz que significa voluptuosidade. Voluptuosidade. Então, a voluptuosidade, de certa maneira, é o que está no âmago do Caim. É o que estava no âmago da enganação da serpente no Éden. É o que estava no âmago, entre aspas, dos próprios anjos que se tornaram demônios. Queriam gozar de uma volúpia, de um bem menor. Caíram nesse vício de querer o menor em vista do maior. O parcial em vista do total. O incompleto em vista do completo. Então, até o dilúvio, essas gerações, né, que vieram de Adão e Eva, elas, por um lado, encontram uma separação, uma distinção, né, que é as descendências do Caim e do Sete, né? Então, assim, bem claro, aqui a cidade, a comunidade daqueles que não vivem para Deus, não deram tudo para Deus. Aqui, do outro lado, a comunidade, o ramo, né, dos santos, né, que são até chamados de anjos nas escrituras, né? Tanto é que quando os bons, né, quando esses homens chamados anjos, ou seja, os homens da descendência de Sete, né, eles começam a se inclinar para o mal, aí começa a confusão. Então, primeiro, a nitidez da separação entre as descendências, Caim e Sete.
e depois começa a ter uma mistura e uma confusão. E o pilar, né, o centro dessa confusão é novamente o sexo feminino. Então, a perturbação da ordem da caridade no mundo, ela vem por conta do sexo feminino. Não estamos sendo machistas, certo? Mas nós podemos compreender o sexo feminino aqui como aquela parte afetiva da alma humana também, né? Então, o distúrbio da parte afetiva pode gerar distúrbio na ordem da caridade, na ordem da graça de Deus, na pessoa humana, né? Alguns lunáticos aí até falam: tá vendo? As escrituras dizem que os anjos vieram do céu e copularam com as filhas dos homens. Meu filho, o anjo aqui são os santos de Deus, são os homens da cidade celeste, são os descendentes das gerações de Sete, né? Que estavam separados, mas de repente começam a se confundir, se misturar de novo, e por isso depois há o dilúvio. Então, de certa maneira, isso mostra também o seguinte, que os dois povos, as duas cidades, sempre estão vivendo juntas. Por mais que haja uma separação ali momentânea, essa separação não é absoluta. Se fosse absoluta, eles não se confundiriam, não se misturariam de novo. Então, volta a parábola do joio e trigo, que só serão separados, como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz, no juízo final. Então, as duas cidades se desenvolvem no mesmo mundo, nos mesmos tempos, certo? Entre os próprios homens, né? Então, o tempo histórico para Santo Agostinho é aquela perspectiva que ele lança, né, em relação ao passado, tendo o tempo moral, né? Ou seja, olha só, lá atrás teve o pecado original, e isso deu um monte de desordens no mundo, através do homem, né, etc, etc, etc. Então, quer dizer, o lançar de olhar para a história, enquanto um tempo histórico, tem que ter em vista esse tempo moral, tem que ter em vista esta falta sobrenatural no homem, que é o pecado da alma, que foi transferido para o corpo, foi transferido para o mundo, para o universo e tudo mais, certo? E nós estamos assim, ora a gente é um joio, pecando, fazendo um monte de besteira, ora nós voltamos a ser trigo. Você gostaria de estar lá no meio de um monte de trigo, de repente você virou um joio, e antes de você correr lá para virar um trigo de novo, né, vem um e te arranca? Então, esse um que vai vir te arrancar são os anjos de Deus no juízo final, no fim, depois que todo o desenvolvimento da cidade estiver concluído, ou na nossa vida aqui presente, no tempo, ou no fim mesmo desse tempo e do mundo, no juízo final. Não sei se estaremos lá. De qualquer forma, nós estaremos lá, né? Mas eu não sei se nós estaremos lá depois, né, depois de ter morrido já há muito tempo, ou se vai acontecer semana que vem aqui, nós vamos estar vivinho da Silva com os olhos regalados do vento. Isso nós não sabemos. Então, para concluir, esse é o desenvolvimento das duas cidades. Desenvolvimento de duas posturas humanas. Uma que procura ser senhora de si mesma, senhora dos outros, certo? Soberba, egoísta, né? Que só cria divisão, fadada à corrupção. Ou a outra, que, como Abel, vive da esperança na fé. Vive como estrangeiro, né? Nesta cidade aqui, terrestre, presente, seja lá qual for que cada um viva, na presença dessa cidade, porém, encontrando nela sinais, símbolos que apontam para a nossa pátria, a nossa verdadeira cidade, que é a cidade celeste. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Agradeço a todos que ouviram até o fim, que estiveram presentes aqui na aula. E muito obrigado